E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos bater um papo sobre traço de giz, escrito e desenhado por Miguel Ancho Prado. Se você quiser tomar uma decisão informada sobre esse gibizinho aqui, assiste o vídeo até o final. Esse aqui é talvez o trabalho mais conhecido do espanhol que está sendo finalmente publicado no Brasil pela editora Pipoca Nanquim. Está saindo agora em janeiro, esse é o primeiro lançamento da editora. E antes de continuar nosso papo, gostaria de relembrá-los que Evaristo, da editora Comic Zone, está em pré-venda nesse momento, ainda está com 30% de desconto. Essa epopeia dos quadrinhos policiais argentinos pode ser seu por R$ 66,00, escrito por Carlos Sampaio, a mente por trás de Elaxiner, com desenhos de Francisco Solano Lopes, que é ninguém mais, ninguém menos que o artista por trás de O Eternauta, o maior clássico dos quadrinhos argentinos, tá certo? Vou deixar linkado aqui nos cards do vídeo, eu não falo tudo o que você precisa saber sobre Evaristo, da editora Comic Zone. Se você não comprou, compre agora. E ontem começou também a pré-venda de Incal, da editora Pipoca Nanquim, tá certo? Pela primeira vez a trilogia Incal, antes do Incal e Incal Final está sendo publicado no Brasil. O terceiro volume vem com um box. Vou deixar todos os links aí na descrição para você adquirir o seu. O primeiro Incal sai agora em janeiro, o segundo Incal sai no meio do ano, em junho, e o terceiro só em dezembro, tá certo? E esse quadrinho aqui tem aquele lance do desconto progressivo. Se você comprar um, você ganha 10%, se comprar dois, 20%, se comprar os três, você consegue 30% e você só paga quando o quadrinho for enviado, tá certo? Eu já fiz um vídeo sobre o Incal aqui no canal, um vídeo muito antigo de, sei lá, uns 2 anos atrás, mas eu vou fazer um novo vídeo, né, falando sobre o Incal, vou relê-lo, né, e de repente descobrir novas camadas por trás desse, que é um dos maiores clássicos da ficção científica, e também vou fazer vídeos falando sobre o Incal Final e o antes do Incal, tá certo? É muito, mas muito bacana. Quem assiste o canal sabe que eu sou um fanzaço do Jodorowsky, tá certo? Não tô fazendo isso pra jabá nem nada, porque não adianta nada fazer jabá, você lê o gibi, descobrir que é uma merda e vou deixar de confiar nesse cara, né? Se eu tô recomendando é porque é bom mesmo, tá certo? Mas tá, vamos deixar de jabá e falar do assunto desse vídeo, que é traço de giz. Escrito e desenhado, como eu disse, pelo Miguel Ancho Prado, que está sendo finalmente conhecido do público brasileiro, né? Quase ao mesmo tempo que a editora Pipoca Nanquim anunciou o lançamento desse quadrinho no Brasil, a editora Conrad também anunciou um outro livro dele, que é Tangências. E assim que a editora anunciar a data de lançamento desse quadrinho, eu volto aqui para fazer um review desse outro quadrinho do Miguel Ancho Prado, que é um autor que eu gosto muito, né? Traço de Giz, como eu disse, foi publicado. Essa aqui é inclusive a edição francesa que eu tenho em mãos, tá certo? Que se chama Trait de Craie. Esse aqui é o verso, publicado pela editora Casterman. Inclusive, esse quadrinho foi publicado originalmente dentro da revista A Suivre, que era uma revista da editora Casterman na década de 90. Esse quadrinho ganhou o prêmio de melhor publicação estrangeira em Angoulême em 1994. E você que acompanha aqui o canal sabe que o Festival de Angoulême é um dos festivais de quadrinhos mais respeitados do planeta, né? Então, se ganhou esse prêmio, alguma qualidade deve ter. Traço de Giz é um quadrinho que não é exatamente fácil de ser definido, né? Porque ele começa com uma espécie de história de amor, um romance. Depois ele vira algo parecido com um thriller, né? Uma história de suspense. E o final, e eu não vou dizer o que é que acontece exatamente no final, tem um elemento ali que lembra bastante aquele filme O Sexto Sentido, né? Um elemento de ficção que é muito utilizado em histórias de ficção científica, que aparece no final e é o que torna esse quadrinho interessante. Porque é um quadrinho simples, né? Mas ele tem essa coisa do replay value, porque depois que você chegar no fim, você vai ter vontade de voltar ao final, não para entender, porque se você lê attentivamente, prestando atenção nos detalhes, nos diálogos, nas cenas, né? É muito importante prestar atenção nas imagens, no que você vê escrito. Você vai entender, você não vai precisar voltar para entender, né? Se você prestar atenção no que você está vendo ali. Mas você vai ter vontade de revisitar o quadrinho, tá entendendo? Então é isso que torna ele interessante, porque é um quadrinho curto, tem 108 páginas, e isso contando com extra, contando com um prefácio escrito pelo Sidney Guzman, especialmente para a edição da Pipoca Nanquim.
Então isso, você vai ter vontade de revisitar esse quadrinho algumas vezes, né? Mas não é um quadrinho complexo e que, oh meu Deus, vai estourar sua cabeça e você vai ter que voltar 25 vezes para ler, não. É uma história simples. Começa com um rapaz chamado Raul, que tá em alto mar, né, tá ali velejando, e de repente ele é atingido por uma tempestade e vai parar em uma ilhazinha que, curiosamente, não tá em nenhum mapa, né? É uma ilhazinha muito pequena, nessa ilha só tem uma espécie de hospedaria e um farol desativado, né? E um pontão. E, inclusive, o nome do quadrinho se chama Traço de Giz porque a forma dessa ilhota lembra um traço de giz, né? No meio do oceano. Então, o Raul, ele, depois dessa tempestade, ele vai parar ali nessa ilha por alguns dias, é o mês de junho, no verão. Eu ia dizer que é na França, mas nada diz aqui que é na França. Talvez eu acho que é porque eu li em francês, então na minha cabeça é na França, mas não. Releve essa informação. Enfim, ele chega lá e quem é que mora nessa ilha? Somente duas pessoas. Uma mulher chamada Sara, que é a dona desse estaleiro barra restaurante, barra armazém, sei lá, a única coisa que existe nessa ilha, e o filho dela, um garoto chamado Dimas, que tem um clima meio taciturno, ele tá sempre caladão, sempre no fundo, olhando estranho para as pessoas. Alguma coisa... Esse garoto tá por trás de alguma coisa e a gente não sabe exatamente o que, né? Esse é um garoto bem misterioso. E daí o que acontece? O barco do Raul não é o único a estar atracado nessa ilha. Também tem um barco de uma mulher chamada Sara. Desculpa, Sara é a dona do estaleiro. A mulher se chama Ana. E a Ana, ela tá lá, não é a primeira vez dela nessa ilha, e ela tá de volta a essa ilha para encontrar alguém que ela havia encontrado no passado, né? Tá indo reencontrar essa pessoa. E daí o Raul se interessa por ela e ela, no primeiro momento, não dá muito valor às investidas do Raul e essa história conta esses encontros e desencontros do Raul com a Ana. E o que acontece? A Sara, dona do estaleiro, ela é uma mulher supersticiosa. Ela acredita que se houverem 3 embarcações atracadas nessa ilha, alguma coisa ruim vai acontecer, né? E isso é algo que é relembrado ao longo da história. Então a gente acompanha esse flerte do Raul com a Ana, quando de repente, bum, atraca lá o terceiro barco e a história começa a ficar um pouco mais movimentada a partir de então. Eu não vou contar exatamente o que é que acontece para não tirar a graça. Como eu disse, é um quadrinho curto, mas esse começo que eu contei é uma história bem tranquilinha, esse romance, né? A gente vê o Raul se interessando pela Ana e tal. A Sara, a gente não sabe muito bem como é que ela se sente em relação a esses dois personagens. E é a partir da chegada desse terceiro barco que a coisa vira meio um suspense, um thriller, né? E no final acontece algo que é quase sobrenatural, né? É um quadrinho que vale a pena sim ser lido. Leia com atenção, não é nada que vai te despirocar e você não vai entender. Se você ler com um pouquinho de calma, você vai entender tudo e vai fazer tudo sentido. E o grande destaque de Traço de Giz é, sem dúvida, a arte do Michelangelo Prado, né? Que tem o quê de impressionista, lembra muito as pinturas do Monet. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas pranchas. As paisagens são belíssimas. Eu gosto muito do corpo feminino que o Michelangelo desenha, né? É muito real. Ele desenha sempre com suporte de cor, né? O que eu quero dizer é que a folha ela tem uma cor, né? Que é a cor predominante. Então, se é uma noite, por exemplo, ele vai desenhar sob um suporte azul escuro, ou então um suporte marrom escuro. Se é um dia mais claro, então o suporte é um azul mais claro, né? Então a cor do suporte, a cor da folha, ela muda e isso é muito legal, né? Um desenho, eu não sei qual é o material, eu acho que é um lápis, eu não sei não o que é que ele usa para pintar não. Eu sei que é muito bonito, lembra muito as pinturas do Monet, né? Claramente uma inspiração impressionista no trabalho do Michelangelo Prado. No final dessa edição, olha só isso aqui. Aqui o suporte já é um bege. Tem suporte verde também. Dependendo de qual é a cor predominante, ele vai escolher essa para ser a cor da folha. Isso é muito legal. No final dessa edição tem uma historinha curta que ele fez para a revista A Suivre, uma homenagem ao Corto Maltese.
né? Tem uns pin-ups também que ele desenhou. Olha isso aqui, cara. As pinturas que ele faz. É magnífico. Uns estudos de personagem. Essa aqui, lembrando, é a edição francesa, tá? Mas eu acredito que a edição do Pipoca Nanquim vai vir com os mesmos extras. Tem até uma planta baixa aqui do... Lembra meus tempos de estudante de arquitetura. Show. Olha aqui o Corto Maltese. Então, cara, é muito legal mesmo. Traço de giz do Michelangelo Prado. Os links estão aí na descrição. Tá com valor de capa muito justo, 66 e pouco, mas aí com 30% de desconto, que deve estar acabando. Então eu recomendo você, se tiver interessado, que compre rápido para garantir os 30% de desconto. Sai aí por R$45 e pouco, tá certo? Todas as informações detalhadas estão aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se te interessar, muito obrigado pelo clique. Comprando através do Comic Zone, você ajuda muito o nosso canal. E espero que vocês tenham gostado da resenha Traço de Giz de Michelangelo Prado. Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, se quer deixar aquele bom e velho joinha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.